Olá, estamos mais uma vez reunidos em mais uma quarta-feira aqui em Brasília para conversar sobre o livro Os Prazeres da Alma, do Hamed, né, que fala sobre os potenciais inatos do ser humano. E hoje a gente vai falar sobre afetividade. Então ele começa já dessa forma muito bonita. Amar não significa esperar que alguém nos satisfaça todos os anseios e necessidades que cabe só a nós satisfazer. Então, já vem dando essa ideia de que a afetividade, de que esse amor seria não uma coisa utilitária, não seria esperar que os outros supram as nossas necessidades e satisfaçam os nossos desejos, né? E que isso seriam coisas que nós teríamos que fazer por nós mesmos. Então, já é um conceito diferente de amor do que, em geral, a gente vê nos dias de hoje, né? Das formas míticas, podemos retirar a sabedoria dos séculos, porquanto tais histórias promovem encontros com as figuras arquetípicas de nossa alma e com o caminho do desenvolvimento do amor. Da Grécia Antiga nasceu a ideia das metades eternas, que percorreu a vastidão dos tempos. Então é bonito porque ele não fala mal dos mitos, né? Pelo contrário, ele diz que, na verdade, os mitos seriam essas figuras arquetípicas da nossa alma e que isso seria, de certo modo, necessário para o desenvolvimento do amor. Então, foi criado, né? Na verdade, nasceu essa ideia das metades eternas, que ele vai mostrar que essa ideia foi um pouco deturpada, mas, de todo modo, esse mito sobrevive como uma ideia de desenvolvimento do amor. Então, que o mito também teria, até nos dias de hoje, o seu papel, porque tem muito mais de simbologia, muito mais de outras coisas do que a gente é capaz de perceber, e não como uma mensagem literal, mas uma ideia a ser vivida, né? A mitologia greco-romana nos transmite, por meio de autores da antiguidade, a seguinte história. Em uma diferente civilização, os seres possuíam duas cabeças, quatro braços e pernas e dois corpos distintos, masculino e feminino, mas com apenas uma alma. Viviam em pleno amor e harmonia, e justamente esse equilíbrio provocou a inveja e a ira de alguns deuses do Olimpo. Enfurecidos, enviaram àquela civilização uma tormenta repleta de trovões e relâmpagos que dividiram os corpos, separando a parte feminina da masculina e repartindo a alma ao meio. Diz a lenda que até hoje os seres lutam na busca da sua outra metade, a sua alma gêmea. Então, seria esse ser uno, né, que por conta exatamente do amor e da harmonia em que viviam, os deuses, muito irados com esse fato, né, desse amor gigantesco, dessa harmonia, decidiram cindir, dividir esses dois seres, masculino e feminino, e então viver-se-ia ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, procurando sua outra metade. E aí, o Hamed vem fazer as observações dele a partir desse mito, né? Durante séculos, essa crença foi cultivada e grande parte da humanidade ainda procura ansiosamente encontrar a sua alma afim. No entanto, com a nova revelação, vêm os espíritos superiores esclarecer-nos a respeito do conceito das metades eternas, ensinando-nos que essa expressão é inexata e que não existe união particular e fatal entre duas almas. Então, na verdade, o que ele vem dizer é que não tem uma alma que é predestinada em absoluto para outra. Então, só existe uma alma gêmea para aquele espírito. Não, né? Essa mensagem acabou sendo deturpada, essa mensagem de unidade, de que dentro de nós também tem o feminino e o masculino, tem essas duas energias, né, que vibram dentro de nós, e existe essa unificação, né, do amor, dos seres, e que foi, na verdade, deturpado como se, na verdade, para uma só alma existisse aquela única pessoa que seria responsável pela felicidade, por trazer o amor a ela, que, na verdade, hoje em dia o espiritismo, com as novas revelações, vem mostrando que, na verdade, essa ideia não é a correta, né? Explicam-nos os benfeitores que não há alianças predestinadas, e sim, quanto mais iluminadas as almas, mais unidas serão pelo laço do amor real. Bonito isso, né? Então, é claro, existem as programações espirituais para determinada pessoa em determinada vida, claro, quando ela já tem discernimento suficiente para isso, né?
Então, tem sim uma programação espiritual, às vezes tem, na verdade, algum determinado matrimônio, né, ou determinados encontros com espíritos específicos, mas que também tem o livre-arbítrio, isso também pode ser modificado, mas que não existe isso de ao longo de todas as vidas você ficar somente com aquela alma gêmea que seria a metade da laranja, né? Que seria realmente aquele complemento exato do seu feminino, né? Se você for mulher, seria o masculino. Não, não existe isso, né? Em vista disso, podemos entender perfeitamente os significados das palavras de Jesus Cristo. Haverá um só rebanho, um só pastor. E é bonito porque ele fala que quanto maior a consciência, quanto mais a iluminação dos espíritos, mais esse amor vai se tornando real, que seria, na verdade, esse amor incondicional e que nos ligaria realmente ao uno. Então, quanto mais consciência, quanto maior o desenvolvimento, na verdade, o que aconteceria seria caminharmos cada vez mais para essa unidade, para esse amor único, para esse único rebanho, para esse um só pastor que é Deus, né? Que é Cristo. Um dia estaremos todos juntos, reunidos e planificados uns com os outros em um só rebanho. Então, na verdade, é isso. Estaremos todos imersos no amor universal, todos nós nesse amor incondicional que hoje a gente conhece ainda só uma pequena frestinha, talvez, né? E que é um longo caminho de desenvolvimento para a gente realmente conseguir chegar a esse nível de amor que está sendo dito aqui, né? O Espiritismo vai mais além quando nos explica que a nossa mentalidade sobre as almas gêmeas é exclusivamente alicerçada sobre uma visão romântica de união afetiva. Na realidade, antes de sermos homens ou mulheres, somos espíritos imortais vivendo temporariamente na Terra. Então, para o Espiritismo ainda iria além, né? Porque isso das almas gêmeas a gente utiliza muito para falar sobre essa visão romântica da união afetiva. E, na verdade, o que ele diz é que, antes de sermos homens ou mulheres, nós somos espíritos imortais vivendo experiências na Terra. Então, iria muito mais além do que essa união, essa visão romântica, e muito mais do que isso de homem ou mulher, feminino ou masculino, né? Muitos possuem uma compreensão difusa e narcisista sobre o amor, o que faz com que interpretem sua afetividade somente abaixo da cintura. Então, seria mais a nível de sexualidade, né? Mais a nível instintivo, mais a nível carnal mesmo, né? Então, muito se vê o amor romântico confundido com isso, que na verdade não é, né? Muitos possuem uma compreensão difusa e narcisista sobre o amor, o que faz com que interpretem sua afetividade somente abaixo da cintura. Isto é, não conseguem desenvolver seus sentimentos, abandonando-os ao permanente estado embrionário. Então, a gente verifica que a afetividade, de fato, né, a nível terrestre, a nível geral, ela é muito superficial. A gente ainda não conseguiu desenvolver esses sentimentos, essa capacidade de aprofundar os laços, de vivenciar esse amor incondicional, que é o amor real, né? A gente ainda está muito fixado em questões de sexualidade, em questões instintivas, em questões materiais, que, claro, também fazem parte, mas que, na verdade, não seria aquilo que a gente considera como amor, seria outro sentimento que não amor, né? Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes segundo a categoria que ocupam, quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. E é engraçado porque, na verdade, se a gente parar para pensar, a gente está caminhando para a unidade, né? Quanto mais a gente vai ganhando em consciência, em moralidade, em todos esses atributos divinos, a gente vai caminhando para o uno. Então, ao contrário da gente ficar muito fixado em determinada pessoa, seria realmente amar a coletividade como um todo, né? Então, deixaria de ser essa união particular e iria para o mundo, para trazer amor ao mundo, para trazer e aumentar cada vez mais os nossos laços afetivos, não necessariamente românticos, né? Claro, mas é que esse amor iria muito além do que hoje a gente só interpreta e só vê como amor romântico. Na verdade, a nossa finalidade seria desenvolver esse amor incondicional por todos os seres. Então, faria menos sentido ainda fragmentar isso só em determinada pessoa,
pessoa e considerar o amor só na sua visão romântica e afetiva. O amor vai muito além disso, né? Estamos vivenciando inúmeras experiências terrestres com as mais diversas criaturas, conhecendo e, ao mesmo tempo, estreitando elos afetivos com outras tantas através de várias encarnações. Então, por que alimentarmos a busca ilusória de uma pessoa pré-determinada com a qual fatalmente viveríamos felizes pela eternidade, juntamente com outros tantos milhares de pares eternos que já teriam se encontrado anteriormente? Então, por que reduzir, né, esse amor a uma só pessoa determinada que seria responsável pela nossa felicidade ao longo das vidas imensas? Na lição passada que a gente comentou sobre a morte no Renovando Atitudes, também toca nesse ponto, né? De que, na verdade, a vida está sempre nos trazendo pessoas, circunstâncias e situações para vivenciar os mais diversos graus de afetividade, de amor, para ir desenvolvendo isso. Porque, como a gente sempre fala aqui, tudo é uma questão de treino, tudo é uma questão da gente estar disponível, com boa vontade para viver as experiências que nos são colocadas ali todos os dias. Então, o ideal seria que a gente visse o amor como algo muito mais incondicional e não como algo romântico e pré-determinado, determinada pessoa que seria responsável, inclusive, por garantir a minha felicidade. Olha que prepotência, né? Tantas almas passando ao longo do tempo e vivenciando conosco as mais diferentes circunstâncias e situações para que a gente aprenda a amar, para que o outro aprenda a amar. Então, na verdade, é muito mais sobre isso do que sobre essa crença de que existe alguém no mundo que é a minha pessoa. Existem várias pessoas, existem espíritos afins, existem, claro, missões determinadas, existem programações espirituais, mas também tem o livre-arbítrio, existem também tantas outras coisas. Então, me parece que a questão central aqui da mensagem é que esse amor deveria ser distribuído cada vez mais para a humanidade, não visto como uma única pessoa e não visto apenas sobre essa ótica do amor romântico. Né? A gente pode amar a humanidade e deve cada vez mais, e estreitando esses laços com os mais diferentes vínculos. Mas, claro, ter ali, né, também não é não ter vínculos afetivos, não ter vínculos românticos, não, mas é entender que não tem uma pessoa no universo que vai ser responsável por nos fazer feliz, né? E quanto antes a gente entender isso, melhor. A gente fala aqui muito também sobre autorresponsabilidade, me parece que aqui também é uma dessas questões, como ele já diz ali, como síntese da afetividade do amor ali no início, né? Não tem uma pessoa que vai nos fazer feliz. Isso deve ser nosso papel de fazer por nós mesmos. A gente vê muito hoje as pessoas querendo ser amadas, mas muito pouco querendo amar, porque amar representa sacrifício, representa renúncia, com as diferentes incompatibilidades que a gente tem. Claro, temos as nossas afinidades, mas também temos outras desafinidades. É um trabalho hercúleo, às vezes, é um trabalho dolorido, às vezes, também. Então, tem a parte boa, claro, mas também tem a parte de renúncia, também tem a parte de você entender que a outra pessoa não te pertence e que, para uma união realmente ser vindoura, ser fecunda no mundo, não é estreitar os laços apenas aos dois, mas levar esse amor para o mundo, compartilhar esse amor dos dois, esse potencial imenso que existe para o mundo. Então, é permitir que o outro faça o seu melhor e tenha a sua missão, assim como você também faça o seu papel, tenha a sua missão no mundo e compartilhem algumas coisas, mas não absolutamente a vida inteira, né? Todos os campos em todos os aspectos da vida, né? De manter realmente isso de eu me faço feliz e, portanto, por me fazer feliz, consigo fazer o outro feliz e amá-lo também. E não simplesmente nessa ótica utilitarista de que estou sempre à espera de que o outro corresponda às minhas expectativas, os meus desejos, os meus anseios, porque não é isso o amor, né? O amor é algo incondicional que a gente está em treino de descobrir essa potencialidade, de viver isso. A gente vive ainda muito pouco disso, mas é um treino, né? Tudo isso mais se assemelha a um egotismo do amor, contrário à fraternidade cristã, que nos ensina que um dia todos se amarão de forma incondicional.
Os aspectos do amor não podem ser vistos como se o nosso eu fosse o único referencial e que qualquer coisa que não se enquadre no nosso modo de ser seja rotulada de desamor ou de não ser a nossa metade eterna. Enquanto vivermos pensando dessa maneira, não amaremos verdadeiramente. Estaremos criando uma idealização amorosa, na ânsia de que os outros jamais ousem discordar do nosso ponto de vista. Bonito isso, né? Então, o amor não seria isso que a gente entende como a satisfação das nossas necessidades, dos nossos anseios, dos nossos caprichos, de compartilhar os mesmos pontos de vista. Não, amar é, sobretudo, permitir que o outro seja quem é, que também é algo que a gente fala muito aqui, né? E que é difícil, porque sobre essa ótica egoísta, individualista que a gente vive, a gente acredita, a gente interpreta, a gente assimila o amor como sendo aquela pessoa que faz aquilo que a gente gostaria, que corresponde às nossas expectativas, né? Então, vai muito além. Isso me lembra muito uma mensagem do Emmanuel, do livro Fonte Viva, que ele fala a mensagem da cortina do eu. E que ele fala bem isso. Eu vou ler para vocês um pedacinho, mas é bem bacana. É a mensagem número 101 do livro Fonte Viva. E aí faz essa citação, né? Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Já falando sobre essa ótica do eu, do egoísmo mesmo, de colocar as nossas necessidades à frente das necessidades, dos anseios dos outros, né? Aí ele fala: em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina da ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Então, apesar da gente estar sempre falando de Cristo, a gente ainda está muito distante de vivenciar de fato essa comunhão com os interesses divinos, com aquilo que Deus espera de nós, com aquilo que é o reino de Deus, né? Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. E aí ele vai falar uma série de coisas, mas mais especificamente aqui sobre o amor, me vem uma coisa muito bonita que fala assim: em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que deles lhes consagrávamos. Vai muito ao encontro do que disse Ali Hamed, né? Que ele fala, nos seres mais queridos, a gente ama a nós mesmos, né? A gente se vê no outro. E, na verdade, o que ele fala aqui é, às vezes, quando o outro tem pontos de vista ou ideias diferentes das nossas, e ele frisa aqui, ainda mesmo quando superiores. Então, às vezes, o outro compartilha de ideias e de pontos de vista que, se a gente for interpretar, se a gente for analisar, eles são melhores, inclusive, que os nossos, mas por ser diferente daquilo que a gente assimilou, daquilo que a gente entende que é o correto, instintivamente a gente deixa de amar um pouco, né? Porque realmente não conseguiram corresponder às nossas expectativas, aos nossos anseios. Então, isso é o amor sobre a visão do eu, desse eu egoísta que acha que o amor que vislumbra o amor numa perspectiva muito rasa de que é aquela pessoa que vai atender os meus anseios, que vai pensar como eu penso, que vai compartilhar das mesmas ideias. E, na verdade, a gente percebe que o amor vai muito além, que o amor é uma coisa incondicional e que a gente vai colocando muitas condições para que ele possa, de fato, existir. E será que isso é amor? Né? Pensando sobre essa ótica, será que estamos realmente vivenciando o amor ao fazer dessa forma? Sobre esse utilitarismo de que eu amo o outro quando ele pensa como eu, quando ele reage como eu desejo, quando ele corresponde àquilo que eu espero dele. Será que isso realmente é amor? Será que a sociedade que a gente vive, que prega muito isso, será que de fato essa conceituação espiritual e divina desse amor incondicional? Né? Em outras palavras, se alguém divergir da nossa opinião, teremos a certeza de que não é nossa alma gêmea e, por consequência, nunca poderá nos proporcionar o amor real, o que será um grande equívoco. Amar não significa esperar que alguém nos satisfaça todos os anseios e necessidades que cabe só a nós satisfazer.
Então, é deixar um pouco essa visão muito utilitarista de que as pessoas têm que ser quem nós desejamos que sejam, né? Pelo contrário, a gente tem que entender que o mundo é do jeito que as pessoas são como são, e que, na verdade, o nosso papel seria revelar essa melhor parte do outro, revelar a melhor parte de nós mesmos e compartilhar essas boas partes e tolerar aquilo que às vezes é diferente, aquilo que às vezes a gente considera como não tão bom, porque amor também é isso. Esse amor incondicional, é esse amor real. E pensando nisso, de que não existe, na verdade, uma pessoa que vá ser responsável por construir e nos dar essa felicidade, que, pelo contrário, é uma construção nossa, é um amor nosso, primeiro por nós mesmos e depois pelo outro, mas entender que o amor não é o que a gente imagina que seja, vai muito além. Importa muito tolerar, importa muito suportar desconfortos, importa muito construir uma base sólida, ainda que haja divergência. E que a gente, na verdade, entende como sendo amor quando há uma extrema afinidade. Claro, pode ser também, compartilhar afinidades é ótimo, mas é entender que quando existem as divergências, que quando existem a não satisfação das expectativas, que isso não deixa de ser amor, né? Porque amor é incondicional. E me lembrando muito assim de Leon Denis, né, quando ele fala o problema do ser, do destino e da dor, ele tem um livro que tem esse título, ele fala muito sobre o poder da vontade, sabe? E me parece que até por não existir essa pessoa predeterminada, essa pessoa que em todas as encarnações vai ser esse ser que vai me fazer feliz e corresponder a todas as minhas expectativas, me parece que o amor seja muito mais uma construção sólida, diária, uma decisão mesmo, né? De compartilhar a vida com alguém, de construir essas bases sólidas, apesar das divergências, apesar dos desconfortos, né? E é entendendo, é tendo essa vontade firme e esperança de dias melhores, de que nesse processo a gente está se construindo, está se transformando, está transformando a relação, está transformando de certo modo o outro, mas sobretudo nós, a nossa visão, sobretudo evoluindo como ser humano, que seria mais ou menos esse, o nosso papel aqui na Terra, né? De evoluir e de ter essa esperança, gente, de que a gente constrói vínculos e que, claro, vínculos afetivos, vínculos amorosos, mas, sobretudo, aumentando cada vez mais essa nossa afetividade, esse nosso amor, que, na verdade, tende a crescer para abranger, né, para abarcar toda a humanidade, para crescer em vínculos, para crescer, de fato, em amor. E eu estou lendo um livro muito bonito, que chama A Liberdade é uma Escolha. E ela é da mesma autora da bailarina de Auschwitz, e é muito legal, porque ela esteve nos campos de concentração, também viu a família toda morrer, tinha 16 anos, mas reconstruiu a vida, virou psicóloga nos Estados Unidos, com mestrado, doutorado, já mais velha, assim, revolucionou a vida dela, e tem lições muito belas sobre o amor. E aí uma das coisas que ela fala é sobre guardar essa esperança que eu senti de falar aqui hoje, sabe? Nunca sabemos o que está por vir, ela falando, né? Nunca sabemos o que está por vir. A esperança não é uma máscara que usamos para encobrir o nosso sofrimento. É um investimento na curiosidade. É um reconhecimento de que se desistirmos agora, nunca saberemos o que acontecerá depois. Então, é deixar as nossas expectativas de lado, os nossos anseios, a nossa necessidade de ser amado, começar a nos amar, começar a nos dar a vida que nós merecemos, né? E depois poder contribuir um pouco com isso para o outro, porque também a gente não vai ser a causa da felicidade ou da infelicidade do outro, não temos essa capacidade, né? Então, é saber que nós criamos a nossa própria felicidade baseada nas nossas decisões, na nossa vontade, no nosso poder e, sobretudo, nessa esperança de que a gente tem de que, ao fazer o nosso melhor, a vida também vai entregar o melhor para nós, né?
Então, não é uma máscara para encobrir sofrimentos. O sofrimento e a dor, eles vão existir nesse processo, ainda mais de pessoas muito distintas, com pontos de vista às vezes muito diferentes, que é o que ocorre muito ainda aqui em relação aos vínculos, né? Sejam amorosos ou familiares, enfim, os vínculos em geral, os vínculos afetivos em geral aqui na Terra. Mas é entender, sabe? Eu vou sair mais fortalecido disso, eu vou sair melhor. O que que essa pessoa tem a me acrescentar? E é conhecer a pessoa em totalidade, em realidade, aquilo que ela tem de diferente, que às vezes, por mais que seja diferente, tem algo a nos ensinar, sempre tem algo a nos ensinar, sempre tem algo a nos acrescentar. E como diz a mensagem ali do Emmanuel, às vezes as pessoas têm pontos de vista diferentes dos nossos, mas são ainda melhores. E se a gente não tem essa curiosidade, se a gente não tem esse espírito e essa vontade de querer crescer por nós mesmos e de crescer na relação, nas relações em geral, né, afetivas ou não, amorosas ou não, a gente perde muito, né, porque é a diversidade, são as trocas que a gente vivencia que, na verdade, vão nos transformando e vão evoluindo a nós e aos nossos vínculos também. Então, nessa mensagem de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e que a gente possa fazer esses treinos diários, né, de entender que o amor é essa construção, seja do nosso amor próprio, seja do amor ao outro, seja do amor à humanidade, que a gente possa crescer e levar esse nosso amor não só para vínculos amorosos ou da nossa família, mas para a humanidade como um todo. E que isso é um treino, a gente está aqui exatamente para isso. Então, que vocês fiquem bem e que na quarta-feira nós possamos estar aqui novamente reunidos para conversar sobre esse livro, né? Sobre mais uma chave simbólica da afetividade. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus.